Nós vamos meditar na palavra do Senhor e eu quero agradecer a você que está aqui conosco, você também que está nos acompanhando pelo Facebook. Que o Senhor te abençoe. Eu tenho certeza absoluta que Deus tem uma palavra para você nessa noite. Por isso, abra o seu coração, receba esta palavra de Deus para a sua vida. A palavra que vamos meditar hoje é perseverando apesar das provas. Perseverando apesar das provas. Quero ler Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 6. Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 6, nos diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Pai, nós estamos na Tua santa presença, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Clamamos e damos liberdade ao Teu Espírito Santo, para fazer dessa palavra rema em cada coração. Pai, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo tenha liberdade de ação e expressão, para nos convencer daquilo que precisamos ser convencidos, para alinhar o nosso coração com o Teu coração. Então, Senhor, o Teu nome, e somente o Teu nome será glorificado, Pai. Usa a minha vida, usa os meus lábios, usa esse Teu servo, Senhor, para que eu possa transmitir com fidelidade a palavra que o Senhor depositou no meu coração para os Teus filhos e filhas nesta noite. Eu oro assim, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Perseverança é a palavra mais importante hoje em nossas vidas. Inclusive, quando as pessoas hoje são diagnosticadas, quer seja pelo Covid, ou pelo câncer, ou qualquer uma outra doença considerada grave, os profissionais da área de saúde são muito claros em dizer para as pessoas que a atitude dela diante do tratamento vai contribuir, em alguns casos, até 70% do tratamento. Nós temos alguns depoimentos, entre eles o depoimento do nosso querido colega pastor Butura e outros, que quando estavam ali no processo, saindo do estado de coma, voltando de todo aquele processo, quando a pessoa precisa ser entubada, os médicos sendo enfáticos em dizer que eles precisavam reagir. Interessante que alguns profissionais, que mesmo a pessoa estando ali, elas chegam e falam para eles que eles precisam contribuir para que possa superar. Perseverança para aqueles que estão, de alguma maneira, sofrendo com todo esse processo da pandemia. Perseverança para aqueles que estão sendo afetados, quer seja na economia ou em qualquer outra área. A palavra é perseverança. Eu não sei se você já teve, em algum momento da sua vida,
ter que ser encorajado por alguém. Eu já tive uma experiência, e eu compartilho de vez em quando essa experiência, quando eu estava vivendo um momento de muita turbulência na minha vida, não faz muito tempo, uma daquelas provas que passamos, em que você parece que perde o controle da situação, e de fato você perde. E uma irmã que é nossa intercessora do ministério, ela tinha vindo da sua cidade, na verdade de um outro país, participar de uma programação na igreja. E quando terminou o culto, ela veio, no meio das pessoas, na saída da igreja, ela se agachou assim, pegou nos meus pés e começou a orar e profetizar. E o que ela dizia era: não desista, não desista, persevere, 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 persevere. Interessante que ela não sabia de nada do que estava acontecendo, mas Deus tinha revelado para ela. E aquela palavra foi tão importante para a minha vida naquele momento. Aquela palavra me fortaleceu a passar por todo aquele processo de provação. Aquela palavra me ajudou, porque eu recebi de Deus aquela palavra. Então, há momentos na nossa vida em que você não precisa ouvir outra coisa a não ser persevere. E para você que está enfrentando alguma situação, quer seja no seu corpo, ou alguém da sua família, a palavra para você hoje é: persevere. Por isso que essa palavra está no gerúndio, perseverando apesar das provas. Perseverando porque a nossa vida, de vez em quando, na nossa vida nós temos que passar por provas. E ao contrário do que muitos imaginam, você vai ver como as provas ou processos de provações são importantes na nossa vida. Tiago está dizendo: a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Tiago nos dá aqui uma dica de cara, dizendo que a perseverança ela tem uma contribuição, inclusive na nossa formação, no processo de maturidade. Ela tem uma ação no processo de formação do nosso caráter. Perseverança é a qualidade de quem não desiste com facilidade. Perseverança é a qualidade de alguém que não desiste com facilidade. Alguém que tem persistência. Sabe, amados, inclusive na palavra de Deus, não há promessa para os que desistem. Você não vê em nenhum momento na palavra de Deus uma promessa para os que desistem. Pelo contrário, a Bíblia nos recomenda ser perseverantes, constantes, pois seremos recompensados. Esta palavra falou muito ao meu coração e tem falado muito ao meu coração. E no momento em que Deus começou a falar ao meu coração, eu estava meditando justamente depois daquela palavra de domingo, eu estava meditando nas narrativas de dois homens da Bíblia, Daniel e João. Eu disse aqui domingo que João foi um discípulo que foi chamado por Jesus ainda novo. E ele passou toda a sua juventude servindo ao Senhor Jesus, em intimidade com o Senhor Jesus. E lá na velhice, ele recebeu a maior de todas as revelações. Ele recebeu a revelação do Apocalipse, vendo inclusive a cidade santa,
Mas aí em casa, pensando naquele texto, me veio à mente também Daniel, outro que foi perseverante, que foi constante na sua adoração. Daniel foi levado para a Babilônia ainda adolescente. Mas você vê Daniel passando pelo Império Babilônico durante o período de Nabucodonosor, o seu filho Belsazar. Depois vem mais 2 impérios. Interessante que quando, ainda no período do rei Belsazar, no momento em que ele profana as coisas sagradas e aparece uma mão na parede do seu palácio escrevendo, sentenciando, ele chama os seus sábios e adivinhos para interpretar que escrita seria aquela. E ninguém consegue decifrar. Mas aí a sua mãe vem e fala: olha, na época do teu pai, havia um homem aqui na corte, e o teu pai teve alguns momentos difíceis, mas ele interpretou, e ele ainda está no império. Então Belsazar manda chamar Daniel, e quando Daniel chega, ele faz uma pergunta: você é aquele Daniel? Você é aquele homem? Essa pergunta soa nos meus ouvidos como se fosse assim: você continua sendo o mesmo? Você continua sendo capaz de interpretar sonhos e visões? E Daniel foi constante. Você vê Daniel atravessando mais 2 impérios depois do Império Babilônico: o Império Assírio e o Medo-Persa. E lá na velhice, Daniel também recebe a revelação, assim como João, do que ia acontecer nos fins dos tempos. Isso significa que se você for constante na sua adoração, no seu serviço, se você for constante em servir ao Senhor, Ele tem algo preparado muito especial para você. E a Bíblia diz assim, em 1 Coríntios capítulo 15, versos 57 e 58: mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale. Sejam sempre dedicados, constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Se não há promessa nem recompensa para os que desistem, por outro lado, há uma promessa eterna para os que não desistem, para aqueles que são constantes. Interessante que Tiago está se referindo aqui a provações. Tiago ensina-nos que há uma importância no processo de provação. Ele nos ensina com muita clareza sobre a importância das provações em nossa vida. Ele diz que sem esse processo nós ficamos deficitários em 2 quesitos nesse texto. Ele diz que nós ficamos deficitários no processo de maturidade. Olha o que ele diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança.
E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros. Ele está se referindo à maturidade. Maturidade é o estado, condição de estrutura que forma a função do nosso organismo. Um estágio que nos leva ao estágio adulto, condição de plenitude em arte de saber ou de habilidades adquirida ao longo da vida. Isso é maturidade. Ele diz: olha, sejam perseverantes nas tribulações, porque a perseverança vai levar você à maturidade. Ou seja, se você desiste do processo, se você não persevera diante de uma prova ou diante das provações, você perde a oportunidade de amadurecer. Você pula uma fase no processo de amadurecimento. Inclusive, quando você vê pessoas adultas agindo como crianças ou adolescentes, às vezes você não entende, mas aquela pessoa pulou etapas. E normalmente quando você vai fazer um diagnóstico, uma anamnese da história daquela pessoa, da história de vida, você vai ver que durante as etapas cruciais de provações, ela não cresceu, ela não amadureceu, ela murmurou, ela desistiu, ela fugiu, ela encontrou subterfúgios, ela ficou revoltada, ela ficou perdida. E essas ações fazem com que ela queime etapas da sua vida. É como você pegar uma criança que está engatinhando e logo ela quer começar a andar, mas você quer acelerar o processo. Você quer dar nem sei se tem mais aquele negócio hoje, um andador com rodinhas. Você está pulando etapas. Você está permitindo que a criança, não está permitindo que a criança passe pelo processo dela mesma buscar o equilíbrio. E nós erramos muito lá atrás, porque nós não permitimos que ela passasse pelo processo natural de engatear e depois ela ir buscando equilíbrio, ela começa a andar por si só. Assim é o processo de maturidade. Mas ele diz ainda que essa ação completa, para que sejais maduros, e ele tem uma outra palavra aqui, e íntegros. O que é integridade? Integridade faz parte do nosso caráter. Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. Caráter são os traços, a maneira como você age e reage. E ele está dizendo aqui que o processo de provações nos leva a isso. Nos leva ao aperfeiçoamento do nosso caráter, porque é no processo de provações que você vai aprender que o seu caráter vai ser modelado. É um efeito moral. É a firmeza, é a coerência nas atitudes. Tiago está dizendo que no processo de provações, você adquire coerência, firmeza em suas atitudes. É o conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa e que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade. Está ligado ao nosso caráter.
Aí Tiago vai dizer: olha, vocês devem suportar, porque essa ação de perseverança diante das provas vai te levar a uma ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma, ou seja, sem queimar etapas. É como se ele estivesse dizendo: assim como a prata é refinada pelo fogo, assim somos nós forjados nas provações. O profissional ou ourives que mexe com a prata, tanto o ouro quanto a prata no seu estado original é feio, não tem brilho, mas ele passa pelo processo do fogo. O fogo é aquecido, e ele vai colocando, ele submete o metal ao fogo. E quando ele sabe que está perfeito, que saiu todas as impurezas, quando ele olha e reflete a imagem dele no metal. Olha que interessante. Tiago está nos dizendo que assim como a prata é refinada pelo fogo, assim somos nós forjados nas provações. Ao contrário do que muitos pensam, as provações é uma das ferramentas que Deus usa para nos aperfeiçoar. É o que Tiago está dizendo. Ei, persevere quando estiver passando por provações, porque é Deus permitindo, porque Ele quer te forjar. É uma ferramenta das quais Ele usa para te aperfeiçoar. Para fazer tudo isso, já dissemos aqui, trazer maturidade e moldar o nosso caráter, que muitas vezes é distorcido, que muitas vezes, dependendo do tipo de criação, da influência que nós tivemos, o caráter ele passa por alguns desvios. É errado você falar fulano é sem caráter. Não existe pessoa sem caráter. Existem pessoas com desvio de caráter. E a Bíblia diz, então, Tiago está dizendo que as provações vão contribuir para que o nosso caráter seja ajustado, para que o nosso caráter seja burilado, aperfeiçoado. As provações é uma das ferramentas que Deus usa para nos habilitar a vivermos neste mundo. Deus usa as provações para nos habilitar para viver neste mundo. As provações é uma das ferramentas que Deus usa para nos habilitar a exercer diversas tarefas. Habilidades, é o que nós lemos, o que Tiago está dizendo. As provações é uma das ferramentas que Deus usa para nos ensinar conceitos do que é certo ou do que é errado. Olha a importância da provação. As provações é uma das ferramentas que Deus usa para nos ensinar como nos conduzir em meio a esta geração perversa e corrompida. Ele está nos ensinando, Ele está nos levando ao processo de maturidade. Portanto, meu irmão, minha irmã, se está passando por alguma provação, não reclame, porque isso seria o que a Bíblia chama de murmuração. É por isso que murmuração é pecado, porque você não sabe qual é o objetivo de Deus permitindo aquela provação na sua vida.
Talvez você nunca vá conseguir entender. Talvez você nunca vá encontrar respostas, nem neste mundo. Talvez você vá morrer sem compreender. Mas acredite, Tiago está dizendo que por trás das provações, ou do processo de provação, há uma ação de Deus para nos aperfeiçoar, para moldar o nosso caráter, para nos ensinar a viver, para nos ensinar a reagir. Ele está nos ensinando como reagir diante de uma situação, ou seja, passou por um processo de provação, lá na frente você vai dizer: eu já passei por isso, eu vou agir de maneira diferente. E se você não aprende, quanto mais você demora, mais tempo você permanece no estado de provação, porque Deus está usando para te burilar, para tirar as impurezas que há impregnada no caráter, na nossa alma. Portanto, não reclame se você estiver passando por provações. Isto é uma prova inquestionável de que Deus está te preparando para algo melhor. Amém? Deus está te preparando para algo melhor que Ele tem para você. Deus não é irresponsável. Deus não é incoerente. Ele não vai nos confiar nada que não sejamos capazes de lidar com aquilo. Ele não vai dar doença se você não for capaz de suportar. Ele não vai permitir tragédias, Ele não vai permitir nada. Processo de provações. E até a tentação, Ele não permite além do que sejamos capazes de suportar. É isso que nos ensina 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Não vem sobre vós tentação que não seja humana, porque Deus, que é fiel, não permitirá que sejais tentado além do que possa suportar, porque junto com a provação Ele vai mandar o escape. Portanto, não reclame, não reclame. Se você estiver passando por um processo de provação, Deus está falando contigo. Mas a grande pergunta é: como agir diante de uma provação? Ou como agir diante de muitas provações? Tiago responde com muita clareza. A resposta é: persevere, continue, não desista. A perseverança deve ter ação completa, por isso persevere. E ela só vai completar quando Deus tiver feito o que Ele se propôs a fazer na tua vida. Ei, deixa eu te dar uma notícia ruim. Essa provação que você está passando, ela vai durar até que a ação de Deus seja completa na tua vida, até que Ele venha moldar o teu caráter, até que Ele venha te levar ao estado de maturidade. Então, seja inteligente. Não fique perguntando para Deus o porquê desta provação, o porquê desta luta. Mude a pergunta: para quê, Senhor? O que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? Seja inteligente. Faça a pergunta certa. Não fique murmurando: Senhor, Senhor, por que, Senhor? Por que isso? Por que daquilo, Senhor? Não fique dando uma de coitadinho. Seja inteligente, pergunte: Senhor, qual é o objetivo, Senhor? Qual é a lição que eu devo aprender, Pai? Tiago responde com muita clareza: está doendo? Resista. Não estou aguentando? Aguente.
Estou desanimado. Reanime-se. Está insuportável. Suporte um pouco mais. Quero parar. Não pare. Estou abalado emocionalmente. Aí vem o apóstolo Paulo e nos diz: portanto, meus amados irmãos, mantenha-se firme e que nada os abalem. 1 Coríntios 15, 58. Eu estou abalado emocionalmente, essa provação está me tirando do sério. Meus nervos estão à flor da pele. O apóstolo Paulo diz assim: que nada vos abale, seja firme, seja constante, permaneça. Foi jogado na cova dos leões, permaneça, seja constante, não se abale. Foi jogado na fornalha de fogo, permaneça, seja constante, não se abale. Fizeram uma forca para você, permaneça, seja firme, constante, não se abale. Quero passar um vídeo para você, e quero que você preste muita atenção. Ivan, desliga a luz aqui para mim, por favor, Ivan. Preste muita atenção nesse vídeo. Depois, se você quiser assistir a esse filme todo, é Desafiando o Gigante, mas eu preparei uma cena para que você possa entender tudo isso que Tiago está nos ensinando. Porque há momentos na nossa vida que realmente nós dizemos: está doendo, não estou aguentando, estou desanimando. Pode soltar, irmão. É o vídeo que eu deixei para você. Isso. Ai, caramba, qual é, cara? Que brincadeira é essa? Seria a cabeça. Ai, treinador, o Westville tá mais forte esse ano? Mais do que a gente. Já tá achando que vai perder a sexta-noite, Brock? Não se conseguirmos vencer. Vem cá, Brock. Você também quer? Que? Tem mal? Ainda não. Quero ver você fazer o exercício de novo, só que eu quero que você dê o melhor de si. Quer que eu faça 30? Não, eu acho que você consegue 50. 50? Faça 50 se não tiver ninguém nas minhas costas. Pode fazer isso com ele nas suas costas, mas mesmo que não consiga, eu quero que dê o melhor de si, entendeu? Tá. O melhor. Tá legal. Vai dar o melhor de si. Eu vou dar o melhor de mim. Ótimo, mais uma coisa. Vai fazer isso vendado. Por quê? Porque eu não quero que você desista a um certo ponto quando pode ir além. Agora se abaixe. Jeremy, suba nas costas dele. Segura bem firme, Jeremy. Tudo bem. Vamos lá, Brock. Levante o joelho, só as mãos e os pés no chão. Vamos lá. Continue, continue. Isso. Quero ver a resistência. É isso aí, Brock. Continue. Vai, garoto. Você consegue. Vai. Isso aí, mais um pouco, mais um pouco. Vamos lá. Você consegue, garoto. Força aí. Ele tá muito cansado. Isso, Brock, vamos lá. Eu já cheguei aos 20. Esqueça os 20, dê o melhor de si. Continue. Você consegue mais do que isso, Brock, não pare. Eu não parei, só tô descansando. Vamos lá, tem que continuar, não pode parar enquanto não fizer tudo. Vamos, continue, isso aí. Você consegue. Vai, Brock, vai. Você tem força, dá o melhor de si, vamos lá. Vai, Brock, você tem força, muita força, vamos. Você consegue, dá o melhor de si. Continue, continue. Vai, Brock, você consegue. Vai, Brock, continue, não coloque os joelhos no chão. É isso aí, dê o máximo de si, vai, não pare. Você consegue, não pare. Isso mesmo, vai, garoto. Continue, não coloque os joelhos no chão, continue. Não pare, não desista, você vai conseguir. Continue, Brock, isso aí, continue. Dê o melhor de si, vai, continue, Brock.
mais força, mas não desista, Brock, você consegue. Você está indo bem. Continue, cara. Continue. Vamos lá, garoto. Você consegue. Dê o melhor de si. Tá doendo. Eu sei que está, mas continue. Agora é só o coração. Não pode parar, Brock. Vamos lá, você consegue. Vamos lá. Continue. Continue. Tá Eu doendo. sei que está. Meus braços Mas estão não queimando. desista, Brock. Continue. Você consegue, garoto. Vamos lá. Vai. Isso. Dá o melhor de si, cara. Não para. Continue. Vai. Tá doendo. Eu sei que tá doendo, mas continue. Vamos lá, Brock. Você consegue. Vamos, Brock. Vamos lá. Olha, só mais um pouco. Vamos lá, Brock. Continue. Não desista, cara. Não desista. Só mais um pouco. Vamos, Brock. Continue. Você consegue, Brock. Consegue sim. Vai, Brock. Você consegue. Anda, Brock. Só mais um pouco. Só mais um pouco. Vamos, Brock. Anda, Brock. Mais um passo. Passo após passo. Vamos, Brock. Continue. Continue. Não desista. Não desista. Você está chegando. Você está chegando. Vamos, Brock. Não desista. Continue. Vai, Brock. Mais um pouquinho. Não para não. Não para não. Vai, Brock. Você consegue, cara. Você consegue. Anda, garoto. Anda, garoto. Dá o melhor de si. É só coração agora. Não para não. Vai. Você vai conseguir. Vai, Brock. Vai, Brock. Eu cheguei aos 50. Eu cheguei, eu não aguento mais. Olha, Brock. Você andou o campo inteiro. Sabe, irmãos, há momento na nossa vida que o Senhor Jesus está dizendo isso aí. Não desista, não pare, você pode, você é capaz. Não desista, alguém liga a luz por gentileza. Não pare, você pode, você é capaz, não desista. Está doendo, resista. Não estou aguentando, aguente. Estou desanimando, reanime-se no Senhor. Está insuportável, suporte. Quero parar, não pare. Estou abalado emocionalmente, continue. Talvez você esteja dizendo: eu vou me entregar. Não se entregue. Tiago responde para nós: se alguém de vocês tiver falta de sabedoria, peça. Mas eu não sei como agir, eu não sei como fazer. Peça sabedoria para Deus. Ele está dizendo: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade. Peça sabedoria. Senhor, eu não consigo, mas eu preciso de sabedoria. Liga a luz, por favor, irmão. Eu preciso, Senhor, preciso de sabedoria para lidar com essa situação. Talvez você justifique: eu já estou pedindo para Deus, mas não está acontecendo nada. Então Tiago responde: não basta pedir, não basta pedir por pedir, tem que pedir com fé, crendo que vai acontecer. Ele diz assim: peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada de um lado para outro. Ei, meu irmão, deixa eu te falar algo. Talvez nesse processo de provação, Deus não está te respondendo porque você não está sabendo pedir. Deus não responde a oração de quem não crer. Deus não responde a oração de quem tem pensamento dividido entre a fé e a incredulidade. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma, pois é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Ele está dizendo que você não pode ser instável, você tem que ser constante. Começou, não pare, não desista no meio do caminho. Essa oração que Tiago está dizendo, irmãos, é a oração que o salmista nos ensina no Salmo 37, 3 a 5. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleita-te no Senhor, Ele atenderá aos desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ele está dizendo: olha, essa oração para você perseverar, não pode ser uma oração de faz de conta. Não pode ser uma oração que você não crê. Tem que ser oração em que realmente você confia. Confiar é crer, é acreditar na verdade das intenções ou das palavras de alguém. E a palavra do Senhor é: eu estou contigo, nunca te deixarei, nunca te desampararei.
É a oração de quem realmente se deleita em Deus. A palavra deleitar significa aproveitar. Aproveitar a ocasião para ter prazer, para deliciar-se, para apreciar. É ter sensação de satisfação. Ele diz, olha, é a oração de quem realmente se entrega a entregar, é passar para as mãos de alguém algo que alguém quer te ajudar, é entregar nas mãos de Deus. Senhor, o processo de provação está terrível, então ore, entregue ao Senhor, descanse no Senhor. Porque Deus não mente. A pergunta é, quantas vezes Deus já mentiu para você? A Bíblia diz em Números 23, 19: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ou não faria? Ou faria e não terminaria? Sabe, irmãos, talvez eu e você, e eu posso falar por mim, já me decepcionei muitas vezes com homens, por acreditar em palavras de homens. Ao longo da minha caminhada de 35 anos de vida cristã, já me decepcionei muito com homens que aparentemente ia cumprir a palavra e não cumpriu. E eu sei que eu não estou livre disso, e nem você está, mas eu nunca ouvi Deus voltar atrás daquilo que Ele me prometeu. Deus nunca vai voltar atrás. Ele promete. Se a Bíblia está dizendo que as provações têm como processo te preparar para algo maior, acredite, creia, não desista. Está doendo, não desista. Não estou suportando, suporte. Estou fraco, fortaleça-se no Senhor. Ah, meu irmão, sabe o que Deus diz acerca de você? Sabe a palavra de Deus, o Deus que não mente, sabe o que Ele diz acerca de você? Que nunca, em hipótese alguma, Ele vai te deixar ou te desamparar. Nas tribulações Ele diz assim: quando passares pelas águas estarei contigo, quando passares pelo fogo não te queimarão, e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o teu Deus, eu estou contigo, eu te defendo. Se você está passando por perseguições, olha a palavra dele: por isso não tem mais, pois estou com vocês, e não tenha medo, pois eu sou o teu Deus, eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu te segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E todos os dias que todos os que te odeiam certamente serão humilhados e castigados, e aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Está sofrendo perseguição, confia em Deus. É a palavra do Senhor: estarei com você, eu te seguro, eu pego em tuas mãos. Ei, está sofrendo ameaças? Invoquei o Senhor na minha angústia, e o Senhor me ouviu e me tirou para um lugar alto. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Deus é contigo, Ele é contigo. Ele nunca te prometeu uma vida sem provações, até mesmo porque provações, como nós acabamos de ver, faz parte do processo da maturidade e da modelação do nosso caráter. A pergunta é: qual é a provação que você está passando neste momento? Qual é a provação que você está passando neste momento? É a hora de aprendermos a lidar com os processos de provas em nossas vidas. É a hora de você aprender a lidar com o processo de provas em sua vida, meu irmão, minha irmã. Este é o segredo para a maturidade. Este é o segredo para se tornar um homem ou mulher vitoriosa. Porque só cumpre propósito quem aprende a lidar com processos. Só alcança vitória quem aprende a lidar com processo. Processo faz parte, e um desses processos chama-se provação. Para ser aprovado, você precisa ser provado. Ninguém passa de ano se não fizer uma prova e tirar a nota mínima, se não alcançar o mínimo do que é exigido, da exigência.
Ninguém passe por uma prova se não alcançar o mínimo do que lhe é exigido. Como igreja, nós temos que aprender com os que chegaram antes de nós. Como igreja, nós temos que aprender com os que vieram antes de nós. A Bíblia diz que nós devemos perseverar em oração, pois eles assim fizeram. Atos 1,14. E todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Por isso, experimentaram o avivamento. Vamos perseverar na palavra. Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Seja perseverante na palavra de Deus. Seja constante. Leu a Bíblia inteira o ano passado? Estipule uma nova meta. Vou ler, eu vou ouvir 2 vezes esse ano. E assim vá. Vá se superando. Orou 5 minutos, próximo alvo é 10. Orou 10, o próximo alvo é 20. E assim, seja constante, persevere. Vamos perseverar como igreja na comunhão. Atos 2,46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, no partir do pão e de casa em casa, e tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ei, como igreja nós temos que perseverar, unidos em um só propósito, e nada, absolutamente nada, deverá nos desviar do propósito, do alvo que Deus tem para nós. Qual que é o nosso maior alvo, Miriam? O céu, mas aqui na terra, aqui em Chaporão. Você disse durante o louvor, fala aí no microfone, qual é o nosso maior alvo, Miriam? Ganha alvo, mas tem outra. Tem coisa que você falou aqui na oração, Miriam. É um avivamento, é isso aí, é viver um avivamento. Mas nós precisamos ser perseverantes na oração, na busca. Está tendo lutas, seja perseverante. Não pare, está doendo, não pare, não pare. Você consegue, Jesus está falando para você. Não pare, filho, não pare, filha. Seja perseverante, continue, continue, continue. Dê o seu melhor, dê o seu melhor, dê o seu melhor.